A minha vizinha saiu e deixou o bebê dela com o filho dela de 7 anos, uma criança cuidando da outra criança. E eu fico só observando. Eu disse, não vou me meter na vida de ninguém. Só fico de olho porque eu fico preocupada com as crianças. Porque ela tá nem aí, ela só vai. Aí quando chega de tardezinha, o marido dela chega aqui com a bebezinha. Ele disse, ei, será que você pode dar um banho na neném pra mim e trocar a fralda dela porque eu não sei? E dá um pouquinho de peito pra ela também, porque eu acho que ela tá com fome. Eu só olhei assim, meu Deus do céu. Aí eu peguei a criança, né, perguntei pra ele o que tinha acontecido. Ele falou assim, não, é porque a mãe dela precisou sair e tal. Aí beleza, né, eu peguei a menina, dei banho nela, troquei a fralda e aí eu falei, ah, mas o peito eu não vou dar não, porque o peito é só da minha filha. Aí ajudei a preparar uma mamadeira, dei, né, pra criança. Aí entreguei ele a criança e ele levou, né, porque assim, ela saiu e ficou mó tempão fora. Aí quando foi umas 7 horas da noite, o pai da criança chegou, né, e eu tô bem pensando que ele tá em casa, né, não serve de nada porque não sabe fazer nada. E eu pensando, né, que ele tava em casa, ele não está em casa. Ele só foi em casa, pegou a neném pra trazer pra mim, pra pedir o favor e saiu de novo. Eu pensando que eles estavam em casa, né, mas não estava. Ela saiu e não voltou e ele saiu também. Aí a bebezinha fez cocô, o menininho de